Vamos ler o versículo 20 e o versículo 21. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. E pela fé, Jacó, próximo da morte, ele abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu cajado. O título da nossa mensagem hoje é esse, né? Os abençoados, eles abençoam. Aliás, só pode abençoar uma pessoa que é abençoada. Então, os abençoados, eles abençoam, né? Mas hoje nós vamos ver, aprender o verdadeiro sentido desse abençoar que ele menciona aqui no versículo 20, no versículo 21. É isso que nós vamos ver hoje, né? Porque é muito importante para nós entender por que nós temos que abençoar um filho, porque abençoar um amigo, abençoar até o inimigo, como a palavra de Deus, ela nos ensina. O Sermão da Montanha fala isso. Olha, o seu inimigo, você tem que amar ele. O inimigo, você tem que orar por ele. E fala mais, o inimigo, você tem que abençoar ele. Agora, como é que a gente vai fazer tudo isso? Uma coisa é você abençoar o seu filho, outra coisa é você abençoar um desconhecido, é você abençoar uma pessoa, por exemplo, um inimigo, uma pessoa que quer o seu mal. Então, irmãos, aqui, versículo 20, versículo 21, no versículo 20 fala da bênção que Isaque, ele faz com seus dois filhos, Jacó e Esaú, e no versículo 21 fala da bênção do próprio Jacó, no momento que ele abençoa os dois filhos de José, o Efraim e o Manassés, tá? Então, o que o nosso texto está dizendo aqui? Fala de dois homens, tá? Aqui, tanto Isaque e depois no versículo 21, Jacó, eles estão exercendo o privilégio de abençoar alguém, que é um privilégio. Você poder abençoar uma pessoa é um privilégio, significa que você é um abençoado, né? O Isaque abençoa os filhos e o Jacó, ele está abençoando os netos. O que o texto ainda fala, né? Aqui no versículo 20 e no versículo 21, todos os dois versículos começam com a mesma frase. Qual é a frase? Pela fé. Muda o nome da pessoa, mas fala que eles abençoaram. Olha lá, pela fé, Isaque abençoou. E também no versículo 21, pela fé, Jacó, próximo da morte, ele abençoou. Então, irmãos, a bênção verdadeira, ela é, antes de tudo, um ato de fé. Você está praticando um ato de fé quando você está abençoando alguém? Nós não abençoamos alguém porque a minha ou a sua palavra pode ser poderosa. Isso é um engano, isso não tem na Bíblia, isso não tem nas Escrituras. Você achar que a sua boca é uma boca poderosa. Não, não existe nada em nós que pode ter poder. O que tem poder é você confessar o que Deus confessa, na palavra de Deus. Aí é diferente. Nós abençoamos as pessoas porque estamos conectados com uma promessa de Deus. Porque se você não estiver conectado com Deus e com uma promessa de Deus, você pode falar o que quiser, não vai adiantar nada, não tem valor. Essa é que é a verdade. Então, para você realmente ser um agente abençoador, você está lá, o maior abençoa o menor. Deus te abençoa e você pode abençoar outras pessoas. Mas primeiro você tem que receber essa bênção de Deus. Então, meus irmãos, tem um exemplo simples aqui do faraó, não é? O Jacó, quando ele está perto do faraó, a palavra de Deus diz o quê? Que ele chegou e já abençoou o faraó. O faraó podia estranhar isso. Afinal de contas, o faraó tipificava um Deus lá para eles. Eles se consideravam um Deus. Então, um reles mortal, um velhinho de 139 anos, chegar lá e falar assim para ele, Deus te abençoa. Isso aí não soava muito bem. Mas o maior abençoa o menor. Não é Faraó que tem poder de abençoar. Faraó não podia abençoar ninguém. Faraó não tinha, meus irmãos, as promessas de Deus sobre ele. Não tinha um conhecimento de Deus. Mas eu digo para você, o Jacó tinha. Então o Jacó podia olhar, conduzido pela promessa lá de trás, eu vou abençoar os que te abençoaram. E o faraó, ele sem saber, ele abençoou a nação de Israel.
que nem era a nação de Israel ainda, sem ele saber, ele abençoou um filho de Abraão, que é o José. Então o Jacó, meus irmãos, ele abençoa, ele tem autoridade para abençoar, ele pode olhar para o faraó e dizer assim, ó, Deus te abençoe, você abençoou o meu filho, que é o José, então a Bíblia tem uma promessa para você. Você, né, que foi lá e ajudou, que fez o bem aí para um filho meu, Deus vai te abençoar. É assim, né? É um ato de fé, e lembre que a fé vem pelo ouvir, o ouvir do quê? Não é um ouvir vazio, a fé sempre vem de ouvir a palavra de Deus. Existem 3 tipos de bênção, né? A primeira bênção, irmãos, é aquela de Deus para o homem. É aquela que Deus faz no Éden, lá no capítulo 2, que Deus abençoa tanto o homem quanto a mulher. É a bênção que Deus dá para o Noé, depois que ele sai da arca, ele promete abençoar o Noé. É a bênção que ele dá para o Abraão, e vai passando do Abraão para o filho, para o neto, para todo o Israel. A bênção que ele dá lá na frente para o Davi. Então existe essa bênção prima, que é a bênção de Deus para o homem. E por incrível que pareça, a segunda bênção é do homem para Deus. Agora, não é que eu vou abençoar Deus, coitado de Deus, né? Não preciso da minha bênção. Não é bem assim, né? Quando você lê a Bíblia, bem dizer significa falar bem, né? Então, olha, tanto a Noemi, as amigas de Noemi, quanto o apóstolo Paulo e outros personagens na Bíblia, especialmente o livro de Salmos, fala sobre abençoar, né? Mas quem? Olha, bendito seja Deus. Mas Deus não precisa que você fale isso, né? Ele vai continuar sendo bendito sem que você fale isso. Porém, ele tem prazer que você fale isso. É diferente. Bendito seja Deus. Olha, quando a Noemi teve lá o netinho, que segurou o netinho no colo, né, o filho da Ruth, as mulheres se ajuntaram ao redor dela e disse, bendito seja o Senhor Deus, que te deu essa alegria, de você ainda poder segurar uma criança que vai cuidar de você. Olha, estão bendizendo a Deus pelo bem que Deus fez para ela. É a mesma coisa que o Paulo faz. Então o Paulo, quando ele escreve a carta de Efésios, ele diz, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está sem aí, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, por que Deus é bendito? Porque Ele tem nos abençoado. É um reconhecimento que Deus, Ele tem nos abençoado. Então, é a bênção do homem para Deus, tá? E, meus irmãos, essa especificamente do nosso texto, que é a bênção do homem para o homem. Você tem a bênção sacerdotal, lá no livro de Números, né? E você tem aqui, nos nossos 2 versículos, o Isaac abençoando os seus 2 filhos, o Jacó abençoando os seus 2 netos. Então, irmãos, é os tipos de bênção que tem. E é sobre essa última aí que nós queremos falar um pouco, né? Essa bênção do homem para o homem. E a bênção de Deus, meus irmãos, sempre tem um sentido, né? A bênção de Deus, ela tem um sentido. Eu queria que vocês abrissem comigo em Gênesis capítulo 1 e versículo 28. Se você não tem sua Bíblia aí, né? Espero que você tenha, mas se você tenha, você abra. Agora, se você não tem, você pode acompanhar aqui no texto, tá? Pode olhar aqui na tela, e nós temos o versículo escrito aí, tá bom? Olha, como a bênção de Deus, ela tem um sentido. Aliás, você sabia que a primeira coisa que Deus fez com o homem, não foi nem dar uma ordem para o homem. A ordem ela vai aparecer lá na frente, para lavrar, para cuidar do jardim, isso é uma coisa, isso é uma ordem que Deus dá, tá? E aí aquela outra ordem, olha, você pode comer de fruto de toda a árvore aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma dela, né? No dia que você comer, você vai morrer. Isso é uma ordem. Agora, antes, meus irmãos, de Deus dar qualquer ordem para o homem, mandar ele fazer qualquer coisa, a primeira coisa que Deus faz, quando Ele cria o homem e a mulher, é abençoar os 2. Eu quero que você repare aí, e abençoou, né? Então eu vou abrir aqui no meu texto também,
vou lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, tá? Tá errado aí, né? Capítulo 1 e versículo 28. E Deus os abençoou. Se você olhar o versículo anterior, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Então, a bênção de Deus foi a primeira coisa que aconteceu para o homem, né? Mal ele saiu lá da terra, que Deus soprou nas suas narinas e criou a mulher, Deus olhou para os dois e podia dizer, eu vos abençoo. Mas aí tem uma bênção, tem uma palavra na bênção, né? Então no versículo 28 diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí, meus irmãos, surgem duas perguntas aí, né? A primeira é essa aí, será que Deus, né, ele está apenas querendo que o homem se multiplique, né, que ele domine sobre os animais? Será que, meus irmãos, é uma questão só de crescimento aí demográfico, social, sabe? Eu quero que vocês se multipliquem, depois que vocês dominem. Então, se a gente pensar assim, nós podemos pensar que esses povos que não conhecem a Deus, que não têm a palavra de Deus, essas pessoas que vivem em qualquer área do mundo sem o conhecimento de Deus, que estão sempre se multiplicando e estão crescendo, e lá os peixes são dominados pelos homens, as aves são dominadas pelos homens, os animais todos são dominados pelos homens, eles são os abençoados. Se a gente pensar assim, se pensar só nisso aí, então seria desse jeito. Mas a gente tem que ver um sentido espiritual em tudo que Deus diz. Tudo que tem na palavra de Deus tem um sentido, que é esse sentido humano, mas tem um sentido espiritual também. Então, o que eu vejo aqui? Que bênção, né? É dar frutos, é multiplicar, é espalhar o evangelho, o caminho da salvação. Olha, se você pegar esse versículo aqui e dizer assim, meus irmãos, frutificai, multiplicai e enchei a terra, é muito parecido com a grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazendo discípulos de todos os lugares, né? Então você vê, e é a palavra de Deus, né? Tem um sentido espiritual aí, até profético, eu posso dizer, e bênção é quando nós sujeitamos e dominamos os nossos desejos e inclinação carnais. Então, nós falamos de crescimento, de expansão, de encher a terra, e isso é possível com o evangelho da graça, do amor de Deus, e nós falamos de domínio, nós falamos de sujeição, mas falamos de domínio e sujeição da nossa própria carne. Então, irmãos, aí a gente vai entendendo o sentido da bênção, né? Existe um objetivo na bênção divina. Agora eu quero que você abra lá no Salmo 67. O Salmo 67 é o Salmo de bênção, né? Parece mesmo aquela bênção sacerdotal. Salmos, capítulo 67. Vamos comigo lá. Olha os Salmos, que diz assim, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. O que esse Salmo está falando? Não, o caminho, e entre todas as nações, a tua salvação. Você é abençoado por Deus. Você, como abençoado, você tem um objetivo, dois aqui, né? Fazer com que as pessoas conheçam o caminho de Deus, fazer com que as pessoas conheçam a salvação de Deus. Existe um caminho, existe uma salvação. Esse caminho, essa salvação é quem? É Jesus. É Cristo, o Senhor. Então fala assim, eu quero ser uma pessoa abençoada na vida, eu quero que meus filhos sejam abençoados nessa vida, neste mundo. Será que ele está falando de riqueza? Será que ele está falando de dinheiro? Eu tenho um filho muito abençoado. Por que ele é muito abençoado? Não, porque ele tem isso, ele tem aquilo, aquele outro. Meus irmãos, uma pessoa que não conhece Deus e luta contra a palavra de Deus, talvez a pessoa mais rica neste mundo odeia Deus, ele tem muito mais que o seu filho, ou a sua filha, ou um neto, ou um bisneto, ou um parente teu, que você está dizendo que é abençoado por causa das coisas. O que seria a bênção para o nosso filho? O que seria a bênção para os nossos netos?
Eu quero que Deus, pela misericórdia dEle, me abençoe. Que Ele faça brilhar o seu rosto sobre o meu rosto, sobre a minha vida. Como o irmão leu o salmo aqui. Esse Deus maravilhoso que se veste de luz, né? Que faz essa luz brilhar sobre o nosso rosto. Agora, eu digo para você, se não for pelo versículo 2, não tem sentido nenhum. Nenhum sentido. Versículo 2. Para que se conheça na terra o teu caminho. É por isso, meus irmãos. Se é para você ser abençoado, para você ter alguma coisa, então é melhor você não ter nada. Mas se é para você ser um abençoado, porque você vai levar a palavra de Deus, o caminho de Deus, a salvação de Deus, vai ser conhecida através da sua vida, então você é um abençoado. É isso. Aí diz mais: louve-te, ó Deus dos povos, louve os povos todos, alegre-se, regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti os povos, louvem-te os povos todos, então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo de Deus abençoar o seu povo é fazer conhecidos os seus caminhos e a sua salvação na terra. Isso é bênção. E por que nós queremos ser abençoados? Por que eu quero colocar a cabeça na mão de um filho meu, de um neto, e dizer, vem cá, vou te abençoar? O pastor Freitas, ele gosta de contar um caso dele, né? Ele fala que isso aconteceu com ele, a gente acredita, porque ele é a única testemunha. Nós temos o pastor Santiago, que realmente fundou a Tabernáculo, né, lá, a nossa igreja lá em Manaus. Para você ter uma ideia da bênção que foi essa igreja, quando eu estava contando na história, tinha mais de 60 igrejas batistas organizadas pela Igreja Batista, diretamente pela Igreja Batista Tabernáculo lá em Manaus, a Tabernáculo Batista. E ele que organizou em 1948. Diz que ele, assim, um tempo antes da morte dele, ele chamou o Freitas, que ainda era um rapazinho, e disse, venha cá, rapaz, venha cá, né? Olhou para ele, disse, venha cá, venha mais perto aqui, que não estava podendo andar mais, disse que tacou aquela mão assim na cabeça dele, assim, calma, eu vou abençoar você, né? E disse para ele, olha, que Deus te abençoe, que você seja um pregador do Evangelho, corajoso, destemido e tal, e foi falando assim para ele, né? E ele, menino ainda, ele disse, olha, aquelas palavras nunca saíram da minha cabeça, né? E quer saber de uma coisa? Ele de idade, morreu o ano passado, é verdade, mas ele morreu corajoso e pregando o Evangelho. Isso é bênção, entenderam? É bênção. Você olha para a história de Abraão, olha para a história de Isaac e olha para a história de Jacó, o que você vê? Você vê o objetivo da bênção de Deus, o sentido verdadeiro da bênção de Deus. E qual que é o objetivo de Deus abençoar o Abraão? Foi para ele ficar rico? Mas ele ficou, né, pastor? Meus irmãos, quando ele foi chamado, ele já tinha servos e muitas coisas. Tá? E com certeza, com Deus, debaixo das mãos de Deus, Deus ia abençoar muito, muito, muito mais ainda, né? Com certeza isso acontece. Agora, com certeza, meus irmãos, o objetivo de Deus abençoar o Abraão não foi para ele ficar rico e se tornar apenas a nação mais numerosa que existe neste mundo. Não, não foi por isso que Deus colocou a mão ali e disse, eu vou te abençoar, Abraão, para você ficar bastante rico, para você, olha, você multiplicar, vai ter muitas pessoas. O objetivo não é esse, meus irmãos. Não, não foi esse, não. Deus abençoou Abraão e ele deixou bem claro por que o abençoaria. Eu convido você para abrir aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 e versículo 2. Diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o nome, e você vai ser uma bênção. Por que ser engrandecido?
Aqui a palavra de Deus está nos dizendo. Deus está dizendo para ele, para você ser uma bênção, tá? E na continuação, no versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, o principal está aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através da sua vida, através do seu testemunho, através dessa promessa que você vai passar de geração em geração. Isso ele explica no capítulo 18, que o Abraão ia dar ordem para os filhos e para os filhos dos seus filhos. Para quê? Para que o caminho do Senhor também fosse conhecido. Agora, repare, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o objetivo de Deus abençoar o Abraão. Deus, ele não está visando o bem, de uma forma, essa nação, como ela vai ser próspera, como ela vai ter tecnologia. Não, a questão não é essa. Toda a prosperidade e toda a tecnologia que vem de Israel é para o benefício do Evangelho. É para que a palavra de Deus se esparrame. Esse é o objetivo principal. Fora isso, meus irmãos, que sentido teria Deus chamar o Abraão? Se ele não fosse para ser uma bênção para toda a terra, só para ele ser abençoado? Não, não é isso. Então você vê o sentido aqui, qual que é o objetivo de Isaac abençoar os seus filhos? O Isaac abençoou o Jacó. Já pararam para pensar na bênção que o Isaac deu para Jacó? Falando para Jacó assim, ó Jacó, você vai comer das gorduras da terra e os povos vão te servir, o teu irmão vai te servir. Não tem muito sentido para nós isso aí. Isso não tem muito sentido se não for olhar para o Evangelho. Se você não olhar para o Evangelho, essa bênção de Isaac para Jacó não tem sentido. Como assim, pastor? Ele vai entrar, ele vai possuir a Canaã, que é, meus irmãos, as gorduras da terra, simboliza a terra de Israel. Tá bom, da posse da terra de Israel. Aí ele fala, olha, os teus irmãos vão te servir, os povos vão te servir. Para servir o Jacó? É para quê? Para que as outras nações têm que servir o Jacó? Para que, meus irmãos, que o próprio irmão do Jacó, que é o Esaú, tem que servir o Jacó? Por que um irmão tem que servir o outro? Aí você vê o Judá. Jesus, ele é chamado o quê? O leão da tribo de Judá. Leão, governo. Então só tem sentido se você olhar de uma forma espiritual essas bênças. É como se o pai estivesse dizendo, olha, os povos vão servir, o seu irmão vai ter que te servir. Ou seja, para um povo ser abençoado, para que o irmão dele fosse abençoado, teria que servir o Jacó, no caso aqui a descendência toda. Para uma pessoa ser abençoada, para uma nação ser abençoada, ela tem que olhar para o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. E quando você vê a bênção de a bênção de Jacó sobre os filhos de José, quando ele rouba os filhos de José e fala, olha, José, acabou, esses filhos agora não vai voltar com você para o Egito não, eles vão ficar comigo aqui. E fala mais uma coisa, eles vão se multiplicar como os peixes sobre a terra. E isso fala, meus irmãos, do crescimento do Evangelho. Como é uma coisa espetacular o crescimento do Evangelho. A Rússia ficou anos e anos com aquela cortina de ferro, proibindo o culto, proibindo tudo, e aí quando lá em 89 abriu-se as cortinas, abriu tudo, descobriu, o pastor o Fanini, aqui o brasileiro Fanini, ele era o presidente da Aliança Batista Mundial, e ele teve que ir lá junto com o Papa mesmo, é o Papa, nosso Papa, então, o Papa deles, então, veja, o Papa juntou com o Fanini e os dois foram fazer a mesma coisa na Rússia naquele tempo. Sabe o quê? Pedir as propriedades de volta. O Papa ia pedir as propriedades do catolicismo romano, que foi roubado naquele tempo lá, e havia muitas igrejas batistas, e o Fanini aproveitou a deixa e disse, bom, se o Papa pode pedir os dele, eu posso pedir os nossos também. E a verdade é que muitos templos foram devolvidos. Sabe por quê?
porque o evangelho continuou, mesmo com toda a proibição, mesmo com toda a perseguição, eles se multiplicaram como peixes sobre a terra. Você não vê os peixes se multiplicar. Tem jeito de ver isso? Não tem. É, meus irmãos, como o evangelho. O evangelho é assim. Ele vai se multiplicando, você não sabe como. Não dá para entender, você não consegue enxergar. De repente a gente tem um encontro das nossas igrejas, tem um monte de gente desconhecida que você não sabe nem de onde veio. De Duartina, de Galha, de Álvaro de Carvalho. Fui lá nos encontros dos adolescentes, tinha mais de 100 adolescentes lá. Falei, de onde que vem tanta carinha desse jeito, né? É porque está todo mundo trabalhando, nós não estamos vendo, mas o evangelho, ele está crescendo. Bênção, é só quando nós olhamos, meus irmãos, para a multiplicação, para o enchimento da terra, a palavra enchendo essa terra, isso é bênção. E aí, né, olha aqui, pela fé, o Isaac, ele abençoou Jacó, ele abençoou Esaú no tocante às coisas futuras, né? Por que foi um ato de fé? Primeiro ele colocou, meus irmãos, o Jacó na frente do Esaú. Só aí já mostra a fé. Ele sabia que era o Jacó. O cheiro está batendo, mas né, a voz não. Meus irmãos, o primeiro sentido de um cego é a voz. Né? E ele está lá. E aí então, segundo, ele concordou, ele antecipou as promessas de Deus. Tudo que ele fala para os filhos é aquilo que o Abraão já tinha ouvido e ele vai passar para os seus filhos depois. E em que Jacó concordou com Deus quando dá aquela bênção? Concordou que tomaria posse da terra prometida, chamada aqui de orvalhos do céu, gorduras da terra, abundância de trigo, de mosto. Concordou ou creu que povos e nações se encurvariam diante de Jacó. Isso só é possível na pessoa de Jesus. Para quem todo joelho se dobrará? Então, está ali. Concordou que a bênção, que a maldição depende da relação que uma pessoa tem com seu servo, ou seja, com Jesus. Só tem bênção ou vai ser amaldiçoado na pessoa de Cristo. É só ali, meus irmãos, que você realmente encontra a verdadeira bênção. Concordou que a melhor bênção que Esaú poderia receber, e olha, Esaú foi muito, mas muito mais rico do que o Jacó. Mas o pai entendeu uma coisa, que Esaú, para ser abençoado, não bastava ele ser rico, ele tinha que servir o seu irmão. Tinha que servir o seu irmão, o Jacó. No caso aqui, meus irmãos, os edomeus teriam que servir o Israel de Deus, o Cristo de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois a outra bênção, pela fé o Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, adorou encostado à ponta do seu bordão. Bem, nessa bênção ele faz algumas considerações que eu acho muito interessante, ele explica que Deus ele faz mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Ele fala para o filho dele, olha, eu pensava que nunca mais ia te ver, e agora estou vendo até os seus filhos, estou vendo os meus netos, olha como Deus é maravilhoso. Depois ele fala para os netos e para o filho, olha, o Deus que cuidou de mim desde que eu nasci até hoje, dos livramentos que ele recebeu, ele comenta isso também. Então, meus irmãos, as considerações servem para que o abençoado entenda a realidade da bênção. Você, quando você for falar de bênção para o seu filho, fala das bênçãos que você recebeu de Deus. Será que um pai, na hora de falar, eu quero abençoar meu filho, pode olhar e dizer assim, meu filho, a maior bênção que eu tive na minha vida foi quando eu estava lá em casa e alguém bateu na porta da minha casa e me convidou para ir para a igreja, eu fui para a igreja, ouvi o evangelho e criei em Jesus Cristo. Isso é a maior bênção. Você pode dizer isso para os seus filhos? Dizer que a maior bênção foi você conhecer Jesus? Aliás, é a bênção. Em si, a bênção, já falei para vocês, ele ser chamado pelo Filho e se multiplicar como peixes. E aí, meus irmãos, tem uma pergunta. Nós queremos que nossos filhos e netos sejam uma bênção?
Agora imagine você abençoando seu filho hoje. O que você desejaria para ele, né? Meu filho, eu quero que você se dê muito bem na vida, né? Uma bênção assim. Aí, de repente, você daria para ele a mesma bênção que Deus para Abraão, ou para Isaac, ou para Jacó e Esaú. Você faria isso? É. Que bênção nós estamos falando? Pedindo que Deus, né? Pedindo a Deus que o seu filho seja uma bênção. Pedindo para Deus, para que Deus, através do seu filho, multiplique, possa atingir as outras famílias, toda a terra, com a palavra, com o evangelho. Você pede uma bênção dessa para o seu filho, né? Meu filho, que você seja um agente divino do conhecimento do caminho de Deus e da salvação de Deus, que através de você, meu filho ou minha filha, as pessoas conheçam Jesus. Pedindo a Deus que Ele frutifique com os frutos do Espírito Santo, pedindo a Deus que Ele possa vencer todos os desejos da carne, dominar, sujeitar todos os desejos da carne. Seria uma boa bênção para você abençoar os seus filhos. Mas talvez a pessoa fale assim, pastor, eu não me acho forte, eu não estou me sentindo forte para poder abençoar ninguém, nem meu filho, pastor. Ah, não, né? E pode ser que a pessoa se sinta sem força, né? Às vezes está brigado, aconteceu alguma coisa na família, e a pessoa se sente assim, então, né, culpado por um pecado cometido e impotente, né, a ponto de dizer, quem sou eu para falar de bênção para alguém, né, eu assim, na minha vida, desse jeito e tal. Bom, você pode confessar os seus pecados e você ficar quites com Deus, levantar a sua cabeça e lembrar, Deus que me abençoou, agora eu também vou pedir para Deus abençoar as outras pessoas. Olhe bem para esses dois homens, tanto para Isaac quanto para Jacó. O Isaac até mais ou menos, a vida dele foi menos cheio de pedra para o caminho, mas o Jacó, meus irmãos, o Jacó é uma epopeia. O Jacó é um homem de muitas histórias. Eles não eram perfeitos, tá? E mais, os dois estavam num momento muito crítico da vida. O Isaac, ele só pensava em morrer. Ele estava longe da morte, estava com 137 anos, mas o irmão dele morreu com 137 anos. Então ele falou assim, bom, agora que eu estou com 137 anos, eu vou morrer também, né? As pessoas estão morrendo com 137. Então ele chegou e falou assim, meu filho, vai lá buscar uma caça para o seu pai e tal, porque eu estou aqui, né? Estou na boca do siri, eu estou para morrer. Então, não, ele demorou bastante tempo para morrer, mas ele só tinha pensamento de morte, ele estava fraco, cego, sabe? Os filhos estavam enganando ele, a esposa estava enganando ele. Veja, estava um momento crítico da vida dele. O Jacó, assim que ele abençoou os netos, chamou os filhos, abençoou os filhos, a Bíblia diz que ele fechou os dois pezinhos assim, e morreu, né? Ele, meus irmãos, estava último fio de cabelo de vida, né? Ele morreu mesmo naquele dia que ele abençoou aquela turma. Agora, veja só, eles tinham condições, eles podiam se sentir fortes para abençoar alguém, né? Meus irmãos, quando você for abençoar alguém, não olhe para você, olhe para Deus e olhe para as promessas de Deus. Olhe para Deus. Os dois olharam para Deus. Os dois tinham alguma coisa para dizer que Deus já tinha dito. Então, olhe para Deus, olhe para as promessas de Deus. Olha o João Batista. Ele manda os discípulos dele até Jesus. Isso é uma bênção, mandar os discípulos até Jesus. Mas ele vai perder o pescoço. Não está numa situação, será que ele está sendo abençoado? Vai estar preso, né? Vai morrer. De acordo com o mundo, ele está sendo amaldiçoado e não abençoado. Mas ele é um abençoado, porque ele manda os seus discípulos até Jesus. E como é que você vai abençoar um inimigo se você não olhar para Deus e para as promessas de Deus?
Como vai ser isso? Não é? Então, meus irmãos, uma outra coisa, e talvez seja a questão, quando vamos voltar lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, para a gente poder terminar. Capítulo 11 e versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Bem, talvez você não vê força em você, lembra? Tanto o Isaque quanto o Jacó, eles estavam fracos, mas olharam para Deus e abençoaram. A outra questão aqui é, talvez você não consegue ver seus filhos sendo essa bênção toda. Olhar e dizer assim, mas eu estou vendo aqui o Abraão abençoar o Jacó, né? O Isaque abençoar o Jacó. Nós estamos conscientes do que aconteceu naquele dia, lá no capítulo 27 do livro de Gênesis, onde havia tanto egoísmo, tanta mentira, tanto engano. Vocês já leram o capítulo 27 do livro de Gênesis? Os objetos da bênção, o Esaú e o Jacó, eles estavam bem aquém daquilo que a bênção podia dizer, né? Porque eles eram dois egoístas mimados. Os netos de Jacó, dois mauricinhos mimados também, que viviam lá no Egito. Então, será que eles mereciam aquela bênção? O Jacó merecia a bênção? O Esaú merecia a bênção? O Esaú merecia a bênção? Sendo que ele vendeu o direito da primogenitura, o dinheiro da bênção, vendeu tudo. E o Jacó, enganando o pai dele naquele momento, ele merecia a bênção? O Isaque podia pensar, como esses meninos poderão ser uma bênção, sendo tão egoístas assim, brigando o tempo todo um com o outro, como é que eles podem ser uma bênção, né? Se ele não confiasse no poder de Deus, isso seria o quê? Impossível. Eu quero que você preste atenção no versículo 20. Ele abençoou, primeiro, pela fé. E uma outra coisa que ele fez, a bênção dele fez no tocante às coisas futuras. Os dois mudaram muito. A oração daquele pai valeu a pena. Mesmo que a pessoa que você está pensando esteja fora da igreja. Olha o Jacó e olha o Esaú. Mesmo com todas as dificuldades. Bem-vindo ao time da fé, tá? Bem-vindo ao time da fé, porque abençoar é um ato de fé. É isso que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 20 e versículo 21. Eles abençoaram, não é porque eles eram bons, ou porque os filhos eram bons, mas pela fé. Você tem que crer. Meu Deus, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode agir, o Senhor pode fazer. A gente tem que pensar na nossa igreja como uma agência de esparramar, multiplicar, encher essa terra com o Evangelho. Nós temos que pensar na nossa igreja de uma forma que os irmãos, eles vão vencer os seus males, eles vão dominar os seus pecados, eles vão dominar, ter, meus irmãos, temperança, domínio próprio, eles vão vencer. Então, aqui, né, é um ato de fé. Os nossos personagens hoje abençoaram pela fé, né? Não abençoaram por vista, né? Como nós já explicamos. Não olharam nem para eles, no que podiam, ou nas condições que viviam lá aqueles dois meninos. Apenas tomaram posse das promessas divinas e concordaram com Deus. Tomaram posse daquela promessa. Deus mandou abençoar, eu vou abençoar. Pela fé, nós abençoaremos nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos. Nós vamos fazer isso aí. Porque Deus mandou. Ele não mandou? Então você abençoe. Para que a gente não esqueça, abençoar é desejar que os caminhos da salvação de Deus sejam conhecidos em todo o mundo. Isso é concordar com Deus. É a vontade de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da salvação. Então você tem uma tarefa, e tanto aí na sua vida espiritual. Amém?